Nosso convidado, o Dr. Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Dr. Wagner, com larga experiência, vai agora trocar essa experiência conosco, né? A gente tem visto que o país se aprofunda cada vez mais nessa crise econômico-financeira. O que causou essa crise tão profunda? A crise brasileira é indiscutivelmente uma crise de gestão também, mas é uma crise moral, é uma crise política, é uma crise econômica, que hoje se reduziu a achar que é só problema de corrupção. Não é verdade, quer dizer, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, não. Tem países mais corruptos. O problema do Brasil é a impunidade. O que nós devemos combater é a falta de cobrança, a complacência que nós temos com o processo de corrupção. Quando nós, cidadãos, damos um tostão para o guarda da esquina para liberar a nossa multa, ou quando o empresário que determinadas coisas gera esse processo. Agora, não podemos esquecer que a corrupção tem dois lados. Ela é bionívoca. Ela tem a corrupção produzida pelo corruptor e pelo corrompido. Muitas vezes, a gente olha muito a corrupção só pelo lado do corrompido. Tem que olhar pelos dois. Sem dúvida não. Se não tiver os dois lados, não tem como. Não tem como, mas isso está gerando uma descrença muito grande na sociedade brasileira. Sim, é verdade. O senhor acha, aqui mesmo no Tocantins, nas últimas eleições agora suplementares, quase 60% do eleitorado não votou, né, se absteve de votar, ou votou nulo. O senhor acha que é a possibilidade da gente recuperar essa crença no país, essa crença nos políticos, essa crença nas pessoas, até outubro agora na eleição presidencial? Até outubro não acredito realmente. Agora, quando a gente fala 60% de abstenção, que é altíssimo para o nosso histórico, e nos Estados Unidos, quanto é a abstenção? Na França, na Alemanha, nos países desenvolvidos, a abstenção lá é enorme. Mas lá não é obrigatório. Pois é. E aqui é obrigatório? É obrigatório. Mas a multa é de R$3? Então, a pessoa acaba não indo. Então, o pior, isso gera com a abstenção muito esse voto de cabresto, você tem razão. Agora, nós não somos diferentes. A sociedade mundial, em geral, ela está com descrença nos políticos, isso é generalizado. Portanto, nós refletimos isso de forma agravada. Agravada porque as circunstâncias do Brasil realmente são muito sérias. Somente um pacto na sociedade brasileira, que eu acho que a eleição agora vai precipitar isso. Nós até agora não conseguimos encontrar um caminho, porque insistimos num salvador da pátria. O país que precisa de um salvador não merece ser salvo. Não tenha dúvida disso. Só as instituições do país é que vão fazer com que o dito salvador se estejam subordinados a essas instituições. A sociedade brasileira nasceu a partir do Estado, quer dizer, e nasceu a partir do ouvidor geral, que é da Justiça. A Justiça organizou essa burocracia absolutamente insensível, que é o Poder Executivo. E você veja bem, quantas leis são feitas pelo Congresso Nacional? Nos últimos 30 anos, se a gente olhar quantas leis foram feitas, você vai ver que 85% dessas leis foram feitas por iniciativa do chefe do Poder Executivo. Quer dizer, quem legisla no Brasil é o chefe do Executivo. Em segundo lugar, quem legisla é o chefe do Judiciário, porque 10% dessas leis foram feitas pelo chefe do Judiciário, que mandou para o Parlamento aprovar. 5% é pela iniciativa dos deputados. Aqui no Brasil tem vício de iniciativa, Luiz. Um vereador não pode legislar sobre determinadas matérias. Os deputados também. E os senadores também. Ora, você acha que quantas vezes o presidente Obama ou o presidente Trump mudam o orçamento americano? Nenhuma. Quantos centes eles podem mexer? Zero. Porque eles não podem mexer no orçamento. Se você pegar qualquer município, qualquer estado, e a União, e eu pegar o Diário Oficial hoje, você vai ver que tem duas medidas do chefe do Executivo. Transferindo um PT, programa de trabalho, para outro PT, quer dizer, portanto, ele, se quiser, ele transforma em 100% o orçamento. Basta você subestimar as receitas e superestimar as receitas, subestimar a receita e subestimar a despesa. Você vai mudar esse orçamento. E outro é cargo de confiança. Você nomeia cargo de confiança. Mudou o ministro, muda até o garçom. O motorista nem se fala. Então, essa prática é complicada. Então, temos problema de orçamento, tem problema Agora, por que assim? Porque nós estamos aculturados a esse processo. Significa que é preciso dar uma consciência cidadã de que ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando eu me omito
Ou eu participo, eu estou participando, exercendo a minha cidadania pela omissão ou pela participação. E, em verdade, quando as pessoas, 60% do povo deixa de votar, ele está exercendo a sua cidadania pela omissão. Não adianta, ninguém presta, ninguém serve, não serve para nada, e ele serve, mas ele, ao mesmo tempo, está jogando papel no chão ou está dando uma propina para um guarda do trânsito na esquina, para não multá-lo, porque ele estava parado em outro lugar. Portanto, a gente acusa o outro, mas a gente não se vê também como se nós... Quando a gente fala e critica, a gente fala o Brasil, como se eu não fosse o Brasil e você também. Somos todos brasileiros e nós é que nos comportamos assim e achamos que nós não temos nada com isso. Eu sou o bonzinho e toda a sociedade é que está errada. Pois é, como o brasileiro não desiste nunca, e a esperança é a última que morre, vamos esperar que daqui mais uns 500 anos as coisas mudam, né? Sabe por quê, Luiz? Porque a vida é uma esperança que caminha. Se você não tiver esperança, não tem vida, não tem razão para viver. É claro que o país não vai quebrar. Se vai resolver com essa eleição, quando eu olho os candidatos de 89, que tinha realmente possibilidades efetivas naquele momento, saindo da Constituição, de um regime militar difícil, né? Aquilo ali era um momento que a eleição de um presidente poderia contribuir para isso que somos um regime presidencialista, que é um regime praticamente absurdo. No caso brasileiro, o presidente é Sua Majestade Imperial, o presidente do Brasil, tantos poderes que ele tem, né? É diferente do presidente americano, que eu estou comparando. O presidente americano não tem iniciativa de projeto de lei, Luiz. Zero. Ele não pode mandar para o Congresso americano nenhuma lei. Se ele quiser fazer até a lei de meios, a lei de orçamento, quem faz isso é o líder da maioria. Porque nós tínhamos aqui também líder da maioria, líder da minoria. Na Câmara lá no Rio, que era a Câmara antiga, até a 60, quando houve a transferência da capital, você tinha gabinete só o presidente, o secretário-geral da Câmara, o presidente da Comissão de Orçamento, o presidente da Comissão de Justiça, o presidente, a líder da maioria e o líder da minoria, e os outros deputados e senadores. O Congresso se reunia lá. Não tinha gabinete, ficava na furna da onça, que era um buraco lá, ou eles iam para os seus hotéis, cada um tinha seus escritórios, mas ninguém tinha, não tinha gabinete, não tinha vaga, não tinha diária, não tinha coisa nenhuma. E por que mudou? A transferência de Brasília, no início, acabou exacerbando esse tipo de coisa. Por que a gente tem? Aí é só o legislativo? Não. Para que tem? Vamos falar sério. Auxílio moradia para juiz quando ele mora na sua até com a casa dele própria e tem auxílio moradia. E se ele é casado com uma juíza, ganha ele e ganha a mulher na mesma casa. Então você, tem o teto salarial, mas a gente sabe que os salários de 4 grupos da administração pública são verdadeiras castas. Os fiscais de renda, os auditores, o mundo jurídico são realmente uma casta que ganha em relação ao Barnabé muitíssimas vezes. Eu não estou falando salários, quando a gente vê toda hora escandalizado na imprensa, salário de 100 mil reais, essa gente não ganharia 100 mil reais em nenhuma empresa privada. Então, se nós não revermos isso, não adianta a gente achar que vai resolver com uma solução mágica. As instituições brasileiras são previstas e as suas regras são descumpridas. Tem sempre um jeitinho. Como é que um juiz pode ganhar mais de 100 mil reais por mês? E como é que Mas ninguém fala isso, né? Precisa falar. Se você não falar isso, como é que fica? E para mudar isso, como muda isso? Só com a mudança com a consciência as instituições têm que mudar. Porque as instituições é que não funcionam, e se elas não funcionam, ela fica subordinada às vontades de uns ou de outros. Obrigado pela sua participação, obrigado a você que ficou conosco até agora, e até a próxima.